culturas, etc, etc, etc. Então, esse é um slide precioso. As orientações estratégicas do MCT, 2007-2010, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a inovação tecnológica na empresa, está aí o item 2, não é? A pesquisa, são 13 grandes áreas estratégicas para o Brasil. Então, o Ciência Sem Fronteira, ele se sustenta principalmente nessas áreas. Eu, particularmente, gostaria que o Ciência Sem Fronteira ele tivesse sido ampliado e aberto para as áreas de ciências humanas. Eu, pessoalmente, acho que não tem como você avançar no país se você não tem a sociologia, ou a história, ou a antropologia. Não tem. Nós não vamos resolver somente pelo lado das tecnologias e das ciências exatas os problemas brasileiros. Então, aí você tem um corte forte, né, em áreas estratégicas para o Brasil, mas a importância no item 4, e aí o físico, né, que é o professor Ildeu, teve e tem um papel importante, assim como Pavão, né, Pavão? O espaço ciência, toda essa luta. E agora você na CAPES, né, numa das áreas da CAPES, significa o reconhecimento brasileiro à questão da popularização da ciência. É tão importante quanto produzir um artigo A1 numa revista top do mundo, você investir energias em um laboratório, numa praça pública, para a população não ter medo de nós cientistas e ela desenvolver uma cultura de ciências, né? Isso, eu nunca esqueci o que o professor Edwin Pedreira, que é um professor da física de Cuba, ele foi um cara importante, ele veio aqui várias vezes, tem interação aqui com o professor Celso, né? E o Edwin diz que a Cuba investiu intensamente, Pavão teve lá já, né, Pavão, na questão da popularização da ciência com criação de laboratórios e espaços ciências nas praças. E eu imagino se você criar um espaço desse na cidade de Lagoa do Ouro, né, o Brejão, como é que a população não vai se sentir? Então, isso aí são as grandes prioridades do MCT no governo Lula, né, o período Eduardo Campos e Sérgio Rezende, e que teve uma continuidade agora no governo da presidente Dilma. E aí nós chegamos na UFPE. Finalmente, eu acho que meia hora depois eu consigo chegar na UFPE, né, que tem sua origem não em 1946, mas que vem da Faculdade de Direito, da preciosa Escola de Engenharia, da Escola de Enfermagem e dos institutos, como é o Instituto de Antibióticos, que está comemorando hoje seus 60 anos. Então, nós herdamos aí uma longa tradição, não é, de escolas, de faculdades e de institutos, que me parece que essas expressões devam voltar a ser debatidas na construção do novo estatuto. Eu sou convencido, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos que criar um instituto de física. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós não vamos conseguir mantermos no patamar da Unicamp, por exemplo, ou da UFMG, com a estrutura de um departamento, onde dentro dele você não tem como crescer, nem para cima, nem pela lateral. Então, mas isso é uma decisão que vocês vão tomar, né, na hora que a gente estiver fazendo a nova estrutura organizacional do Estatuto, que já entrou em pauta 2 vezes no Conselho Universitário. Então, isso é de interesse estratégico para a física, assim como para a matemática e para a química, que não é um instituto, mas pode ser uma escola. Veja que a UFRJ nunca tirou a plaquinha lá, Escola de Química, lá do prédio da COP, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Nunca tirou. Então, desafio aí para o nosso novo desenho organizacional. A UFPE é um projeto em constante evolução, uma universidade litorânea, olhando para o mar, e que, finalmente, sob a coragem de um presidente que nunca teve um diploma universitário e de um reitor que apostou, né, na interiorização, Amaro e Lula, a universidade hoje ela está em Vitória e ela está em Caruaru. Eu voltei ontem de uma colação de grau e eu sou do interior e posso dizer para vocês, olha, é absolutamente emocionante uma colação de grau do interior. Não tem nada a ver com uma colação de grau numa capital, é outra coisa. São outros valores, outras relações, outras estruturas familiares, outro brilho no olho. E aí, meu amigo, se o Brasil não fortalecer a interiorização nas cidades médias, como Caruaru, a gente também não vai para lugar nenhum. Então, esse é e não precisa a UFPE estar presente em tudo, não.
De jeito nenhum. A gente tem que focar agora o nosso crescimento para preservar bem o que nós temos hoje. Nós podemos trabalhar com a UPE, em Garanhuns e Serra Talhada, podemos trabalhar com a Rural e podemos instalar alguns laboratórios de pesquisa em algumas cidades, como, por exemplo, em São Bento do Una, que tem fósseis milenares para a gente entender de onde é que a gente vem. Ou então, em Garanhuns, nas áreas de energia, ou então aqui em Timbaúba, onde há um interesse de um terreno ser doado à universidade. Então, isso é decisões estratégicas que nós temos que tomar para saber para onde é que a gente vai. Agora, eu também, é outra coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. Nós não somos um instituto de pesquisa como o INPA ou como o LNCC. Nós somos uma universidade pública, ela é federal, ela é custeada pela sociedade. A nossa força, ela vem da graduação. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso. A física só será forte se ela tiver força na sua graduação. Nós não somos um laboratório de pesquisa. Então, e ela tem, não é? Ela tem, Maurício. Então, é por isso que eu falei, Sérgio Rezende, Física 1, numa sala com 300 lugares, com 4 espaços que giram. Né, Sérgio? E aí, Fernando, tu vai dar aula em Física 1 também, viu, Fernando? Vai dar aula em Física 1 também. Então, veja bem, nós temos hoje 32 mil estudantes de graduação na UFPE. Nós aumentamos em 50% nos últimos 5 anos, viu, Mauro? Eu sei que a gente conversa muito, discute muito sobre as infraestruturas, né? E você reclama muito da nossa situação, tem toda a razão nas áreas externas, nas entradas, tem toda a razão. 32 mil estudantes de graduação, 7 mil estudantes de pós-graduação. Nós só somos menores hoje do que a URGS. E aí tem que entender porque danado a URGS tem, Armélio, isso é Propesc. 16 programas, 6 e 7. Por que é que eles têm isso? E eu fui atrás, quando saiu a avaliação, há 3 anos atrás, eu fui conversar com a pró-reitora, né, que era pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Ela deu algumas orientações, algumas ideias que a gente está trabalhando aqui na UFPE, eu vou mostrar no final, mas que tem culturas diferentes. Mas os gaúchos têm 16 programas, 6 e 7. E por que a gente não tem? Onde é que está o problema? Onde é que está a diferença? Eu tenho algumas pistas aí para a gente debater. Mas pedagogia, laboratórios modernos, estruturas acadêmicas. Então, é a força e a excelência da graduação. Próximo. Aqui são fotos, né, de Caruaru e de Vitória. Eu acho que vale a pena um dia a gente sair uma delegação daqui no ônibus. Precisas ver às 19 horas o que é que acontece em Caruaru. 7 horas da noite. A meninada chega de lambreta, de motocicleta, de ônibus, de picape, de aero-wheeler, de van, de tudo que você imaginava. E se agarra naquelas aulas ali, tá, boss? E sai às 10 horas da noite, correndo todo mundo, porque tem que se deslocar 2 horas para ir e 2 horas para voltar, porque tem muita gente que mora em distrito, lá no interior de Bezerros. Você tem depoimentos aí emocionantes de uma turma que jamais entraria na universidade se tivesse que vir para Recife. Então, isso é uma revolução e é graças ao presidente Lula que teve essa percepção. Isso aí são os 2 blocos, né, os 2 blocos do CFIX e do CCSA. Esse bloco aqui está terminando, CCB e CCS, e eu acho que não tem o do CTG com o CCN, que já estão as aulas em funcionamento, né? E a Química está comprando, Simone, os equipamentos para instalar o laboratório de Química e o laboratório de Física. E isso a gente reorganiza a área 2, né? Mas a área 2 não é ali. A área 2 continua como área 2 e é uma discussão que está sendo trabalhada pelos diretores do CCN e do CTG. Então, tem uma política importante na UFPE de assistência aos estudantes, né? As casas, os restaurantes. Essa questão do restaurante é muito séria, não é? Você sabe que a gente tem uma enorme dificuldade. O restaurante está funcionando agora com 2 mil almoços e jantares, tem um projeto de ampliação. Eu sei que a gente se encontra muito na Sudene, nos restaurantes ali no entorno. Então, Lenita, nós temos um problema aí na nossa qualidade de vida, não é? Interna e externa ao campus, no que diz respeito aos restaurantes, não é? Então, nós temos essa consciência e foi criada uma pró-reitoria especificamente para a questão estudantil. Ela está, inclusive, procurando um espaço, né? Nós estamos encontrando um espaço para ela se abrigar, porque não tem mais espaço.
professor Enio está fazendo o projeto de subir 2 andares na reitoria, no lado de trás, no lado por trás, né, para Engenho do Meio, subir 2 andares, 2 ou 3 andares numa estrutura metálica, porque ela mantém o padrão do prédio, mas ela tem uma leveza que não precisa você mexer na fundação. Então, isso é um projeto que está sendo trabalhado agora, ampliar as instalações da reitoria. Agora, se a força vem da graduação, isso de nada adianta se nós não pesquisarmos. Por quê? Porque é a pesquisa que move a universidade pública. É aí que a gente se diferencia de uma outra instituição. 71 programas de pós-graduação, 514 grupos de pesquisa, cadastrados no CNPq, Heleno lá na Propesc tem um controle sobre isso, 73% dos docentes com doutorado, veja, não é trivial. Não é trivial. No Nordeste, em Pernambuco, você numa estrutura do CTG que tem 90% de doutores na Escola de Engenharia e Geociências. Essa turma tem que ter pesquisa, tem que ter projeto, tem que ter articulação com a empresa, tem que gerar conhecimento e riqueza no Estado e no Nordeste. Nós temos mais de 700 bolsas de iniciação científica na UFPE, e nós temos cooperações com a Petrobras, como eu falei, e com a Chesf, com empresas públicas e privadas, e nós temos a excelência na pesquisa. Ontem, Francisco me mandou, né, a gente montou isso aí é a diretoria da pesquisa, do qual a professora Armeli hoje é a responsável, né, Armeli? Com o CT Infra, então a física sempre entra no CT Infra, ela sempre ganha, e a gente está correndo atrás, né, Tabosa, de implementar a infraestrutura física. Ou seja, a gente tem uma capacidade de gerar o projeto e o dinheiro, mas a infraestrutura entrando para ser construída, tem um problema aí das licitações, mas isso está, eu tenho uma visão otimista que o pior já passou. A gente conseguiu montar uma governança na prefeitura, com Mariano e equipe, que nos permite ir mais rápido no CT Infra, nos programas estratégicos, né, como o LITPEG, que é o Laboratório de Geociências, na biotecnologia, na solda, no biotério, o biotério central está quase pronto, na articulação de projetos e na nossa articulação com o SUAP, que é essa concepção de SUAP global. A gente tem trabalhado com o governo do Estado, e a universidade ela preside o Conselho Consultivo, o Conselho Consultivo de SUAP global, que está para estabelecer as diretrizes e orientações estratégicas para a SUAP nos próximos 20 anos. Porque a gente pode ganhar tudo e pode perder tudo. Do ponto de vista ambiental, da inclusão social, do que acontece com um rapaz e uma moça com 16 anos de idade, com 25 mil trabalhadores no pico, como a gente tem agora. Temos experiência aí no mundo e no Brasil, boas e ruins. A gente quer, todo mundo, que aqui a gente tenha experiência de inclusão social, e tem um projeto que foi aprovado, 5 milhões de reais, que é coordenado pelo professor da psicologia, que é o professor Felipe, com uma equipe de serviço social, de educação, para poder trabalhar toda a questão aí da juventude, né, naquela área do entorno de SUAP, porque nós já se detecta problemas de exclusão e de forma diferenciada de violência sério, e não se quer isso. Então, laboratórios, esse é o laboratório do CERMA, é o laboratório da tecnologia, é o CERMA é duto, né, e pressão da água sobre ele até onde ele rompe. Então, é o laboratório do CERMA, já está construído, é o que o prédio de 8 andares vai ficar ao lado. Isso é um prédio novo que ainda tem que desenhar. Foi a sua última inauguração, né, está aí, e a gente agora montou um comitê de governança para gerir um laboratório nacional de pesquisa em energia. Então, a ideia é que ele não é do departamento A, B ou C, ele é um laboratório integrado, né, de energia e vinculado ao MCT através do CETENE, mas aí nós temos que fazer o desenho jurídico no Conselho Universitário. São laboratórios em Caruaru, principalmente na área de design, né? E aí, veja que a UFPE tem uma história de enorme continuidade. Não foi o reitor A, B ou C que começou, é a nossa história. Veja que a progressão do mestrado acadêmico ela vem desde 67. Né? Então, a equipe que em 67 estava à frente da universidade, ela é tão importante quanto as que vieram depois. Não é isso?
Então, veja, Gauss, toda a trajetória da UFPE é do mestrado acadêmico. O último é de 2010, mas se você puser 2011, isso subiu mais ainda, porque nós mandamos 10 APCNs no ano de 2010 que estão ainda sendo analisados. Então é uma universidade tipicamente com um mestrado acadêmico forte. E aí, se você pegar o período onde ela dá um salto imenso, é aí de 90 para cá, né? Justamente, Fittipaldi, sob efeito do regulamento, né? Que disse, da regulamentação, que disse, olha, tu tem que ser doutor para poder tu progredir. Então, foi daí que impulsionou. Isso aconteceu na UFPE e no Brasil inteiro. Mas nós somos uma instituição doutoral. Isso que eu queria marcar para quase concluir. O doutorado é o que puxa a pesquisa. O mestrado ele é importante, mas é o doutorado que faz a geração do conhecimento. E nós somos uma instituição doutoral hoje. Não tive tempo ontem de pegar 2010 e 2011, mas os números são crescentes. Nós acabamos de aprovar o doutorado em psicologia, né, e o mestrado em engenharia biomédica. Então, são 2 recentes. E tem um que está em avaliação, que é o de direitos humanos. Vem uma comissão fazer uma análise. Na época que o Fernando estava na Propesc, né, a gente ficou 5 anos, não foi, Fernando? Foi um bom tempo aí. E tivemos toda uma experiência aí de gestão dos programas de pós-graduação. O mestrado profissional, nós temos aí muito caminho a percorrer. Eu sou totalmente a favor do mestrado profissional, totalmente, absolutamente a favor, porque a CAPES estabelece uma regra muito forte de competência e de mérito para criar o mestrado profissional, mas nós temos áreas aí da eletrônica, da administração, da informática, da produção, da economia, que tem que ter. Não é porque você atua em cima da empresa. E, meu amigo, se a empresa não mudar na tecnologia e na inovação, não é a gente na universidade que vai mudar. Não vamos mesmo. Qual é o futuro hoje? Nós temos que consolidar o crescimento da pós-graduação com qualidade, nós não podemos baixar a guarda, nós tivemos queda de conceitos importantes, estamos estudando por que isso, e uma política de retomar conceitos. Nós não queremos ser a segunda melhor, como é a primeira das segundas. Isso não interessa. A primeira das segundas. Se a gente pode reclamar dos rankings que quiser, mas você tem que estar nele. Se no ranking de Xangai, nas 500, a UFMG está, a URG está, a USP está, a UFRJ está, por que a gente não está? Não é? Então, esse é a gente tem que estar. Depois a gente vai fazer como os franceses. Porque os franceses ficaram com raiva, porque no ranqueamento eles estão em 48º lugar. Eles ficaram furiosos, porque ele diz que aquele critério beneficia a lógica americana de produção e de prêmio Nobel e de paper em inglês. Das 10 primeiras, 8 são americanas e 2 inglesas, Oxford e Cambridge. Mas o que é que eles fizeram? Reclamaram, mas se reestruturaram em grandes polos. Você tem Paris Leste, Paris Oeste, grandes estruturas para ganhar em escala e poder competir a nível mundial com grandes estruturas. Quem é que tem 32 mil estudantes de graduação, como a gente tem? Só aqui. Só no Instituto Federal, aqui juntinho, tem 20 mil estudantes, rapaz. 20 mil no IF. E a gente tem que trabalhar integrado com o IF. É de nosso interesse e deles. Então, fortalecer a relação com a pesquisa, a política de internacionalização e a relação com a graduação. Aí tem todo um planejamento agora das ações, mas só dizer, olha, de olho no conceito. A gente tem que apoiar a publicação em língua inglesa, vai sair um edital agora. A gente tem que trabalhar o gerenciamento do Coleta CAPES, ele é feito de maneira artesanal, muitas vezes. O coordenador só falta ter um infarte com o secretário ou a secretária e não pode. É aí que é o problema. A gente não preenche bem os nossos coletas, os gaúchos preenchem, os mineiros também. E quando você não preenche bem o coleta, meu amigo, você não pega o conceito. Porque a pior coisa do mundo é na comissão da CAPES, a comissão, eu já fiquei lá há muitos anos, e você pegar o coleta de 500 páginas de uma instituição, de um departamento, e ele está mal preenchido. Você já forma uma opinião ali, pô, esses caras não sabem preencher isso aqui, está tudo errado. Aí, meu amigo, você não muda. Aí perdeu. Então, o preenchimento do coleta, Klaus, é vital para que a gente possa se sair bem, não é? Então, professor visitante, a gente tem hoje uma média de 13 visitantes na UFPE e precisamos fazer o balanço disso, né? Qual é o aporte que eles trazem para a pesquisa e para a qualidade nossa. Vou terminar, pesquisas inovadoras, e aí o que é que a gente quer?
A gente quer estar no pelotão, no primeiro time do Brasil. Em algumas áreas nós estamos, em outras não, mas no global, os indicadores do CNPq nos põem em 7º lugar. Concluindo, o indicador de grupo de pesquisa do CNPq, a UFPE é a 7ª, inclusive colocando as 3 paulistas aí. Isso é muito bom. Agora, a gente tem que fortalecer a internacionalização, por isso que a professora Leonor está aqui, para poder trabalhar com todos nós um modelo de gestão onde vai ter um representante da física nesse comitê da internacionalização da UFPE. Vocês que vão escolher. E ele vai trabalhar conosco onde é que nós queremos que a física interaja institucionalmente com o mundo. É claro que cada pesquisador vai interagir com quem quiser, porque a universidade é autônoma e é assim que tem que ser. Mas a instituição precisa decidir onde ela quer trabalhar institucionalmente, com que universidades e com que países. Acho, por exemplo, que nós erramos ao não trabalhar com a América Latina. A Química está fazendo isso. O professor, que está lá nos Estados Unidos agora, Bosco, né, lançou um edital internacional, não foi, Simone? E vocês faziam isso. Teve o problema jurídico, né, foi uma reclamação geral com a Procuradoria, mas tem que internacionalizar a mobilidade, o currículo, a excelência, a infraestrutura, alianças. Agora, para quê? Para que a gente possa ter um mundo de progresso, de direitos humanos, de paz. E nós vamos ter um novo estatuto, dentro de agora, novas estruturas organizacionais, institutos, faculdades, escolas, o quê? Não é? Novos modelos de financiamento. Não se sustenta, eu estou convencido, Lenita, você tem um padrão internacional só contratando via vaga do MEC. A gente vai pôr 1, 2 por ano na física e nós não vamos poder contratar como a PUC do Rio faz na informática. Ela tem mais da metade da produção científica da PUC na informática provém dos laboratórios que ela gera e da contratação via fundação de pesquisadores. Então, esse modelo aí precisa ser trabalhado nas federais, porque nós não vamos ficar colocando um professor na física todo ano em cima de modelo do famoso banco de professor equivalente. Eu acho que é isso, viu, pessoal? Muito obrigado. Eu passei do tempo largamente. Professor Tabosa. Muito obrigado, professor Anísio. Embora estejamos atrasados aí na programação, a gente poderia aproveitar a presença do professor e se a plateia tem alguma pergunta, acho que poderíamos... Olha, eu quero fazer um apelo a Anísio, nosso reitor, ex-aluno do nosso departamento, e é um apelo fazendo uma observação sobre a nossa história que vai antes de 40 anos. Com alguns dos colegas aqui, eu estou na universidade desde 64. Em 63 eu fazia um cursinho pré-vestibular pela Sudene, não vale a pena falar muito. Naquela época houve a criação do campus da universidade na região da Várzea, esse que estamos aqui. Quando criaram aquele campus, havia naquela época também, era 65, 66, um Brasil diferente, um Brasil que tinha uma ditadura militar, etc. E a construção da reitoria foi feita longe de onde eram os edifícios da engenharia, da filosofia, etc. E havia um motivo, havia umas preocupações, os estudantes iam nas reitorias, como ainda vão. Pois bem, não havia viaduto, não havia nada. Hoje, no dia a dia, 40 anos depois ou mais, a gente sente o seguinte, quem passa naquela estrada que é nacional, que vem de Porto Alegre, vai até não sei onde, observa uma tabuleta que tem o seguinte, ficou banal, vocês talvez não olhem, tem uma tabuleta que tem uma flecha dizendo reitoria e uma outra flecha dizendo campus. Será que não dava para a gente ter o campus e a reitoria da Universidade Federal de Pernambuco na mesma área? Como o senhor sabe, eu sou o coordenador da graduação do Departamento de Física e me permita falar um pouco do feijão com arroz da graduação com relação aos 40 anos de nossa pesquisa aqui no departamento. Eu, como coordenador, tenho uma preocupação pessoal, que é a seguinte, como manter a nossa pesquisa vibrante e de primeira linha, internacionalmente falando, isso em contraste a ventos uivantes aqui na universidade, que
apontam para 8 horas em sala de aula na graduação. E a possibilidade que essas horas passem a ser 12 horas, eu acho. Né? Então, houve uma reunião recente na PROACAD que esse tópico foi levantado e nós ficamos muito preocupados, né? Porque aqui nós temos graduação e pós-graduação e nós temos o esmero, né, de ensinar na pós-graduação e na graduação, né? E, obviamente, se nós tivermos a obrigatoriedade de 8 horas na graduação, ou 12, como há a possibilidade disso acontecer, como é que a gente vai poder ser, né, o primeiro lá em pesquisa, tá certo? No grupo lá de cima. Então, basicamente, eu queria que você desse sua opinião, suas impressões sobre esse tópico. Obrigado. A reorganização do nosso estacionamento da área 2, onde deve-se dar um sumiço naquele depósito de restos que eu não quero nem mencionar mais, porque é um caso atípico dentro da universidade que deve sumir. Não é? Aliás, o diretor do centro já enviou um documento solicitando isso ao Amaro na época anteriormente à saída dele. Então, veja, tem as questões de infraestrutura, né? A gente sabe que elas são uma barra. Sabe, tem que compartilhar com vocês. Eu tenho que voltar realmente no tempo, não tem saída, para dizer que há 8 anos atrás nós estávamos numa situação muito delicada, Rios, nas infraestruturas físicas das universidades. Não é? Há 6 anos atrás não tinha nada em Caruaru, e alguém já disse, poxa, esse recurso que investiu em Caruaru, mais de 40 milhões, podia ter sido investido aqui. Existiu, essa tese existe, mas a opção foi dizer, não, a universidade precisa, ela tem um compromisso com a sociedade, ela precisa estar lá, e ela foi para lá e ela está lá. Então, há 8 anos atrás, era uma situação de muita debilidade. Nós tínhamos risco em salários, nós tínhamos risco na nossa carreira, nós tínhamos risco de estrangulamento por ausência de contratações. Não é? Nós não tínhamos. E isso aí é vital. Você quer acabar com a Universidade Federal, não contrate mais. Aposente e não reponha. Então, 8 anos depois, esses riscos não existem. Só no Hospital das Clínicas, que havia mais de 500 pessoas terceirizadas na enfermagem, na anestesia, e o Hospital das Clínicas ele é da UFPE, ele tem uma autonomia, ele tem um recurso próprio. Então, foi feito mais de 300, Lenita tem um número exato, mas ela precisou sair, foi mais de 350 concursos que aconteceram no HC, e nós inauguramos há 48 horas atrás, e a gente termina não divulgando, por isso que foi criada uma Secretaria de Informação. Um bloco cirúrgico, que é o maior e mais moderno bloco cirúrgico, eu não digo do Nordeste, que eu não sei, mas com certeza de Pernambuco ele é. Então, foi uma reforma completa que foi feita para operações de média e alta capacidade. Então, essa infraestrutura, hoje, o que é que eu quero dizer? É que, na gestão dos 8 anos que Amaro teve à frente, e eu estava junto com ele o tempo todo, vocês sabem disso, nós contratamos mais de 800 professores, né? A universidade contratou, e não foi só aqui, foi no Brasil todo. Ela renovou completamente o seu quadro, mais de 700 novos técnicos administrativos, e ela foi buscar recurso para laboratórios e prédios. Só que você tem aí um grande problema, que é, de um lado, um estrangulamento das universidades pelos órgãos de controle. Estou aqui, posso falar isso aqui entre nós, TCU, AGU, CGU, que tem a PEGA 866, que é uma lei que foi criada para outros fins e aplica de maneira unilateral nas universidades. Então, ganha uma licitação de um prédio, uma determinada empresa que não tem condições de fazer essa infraestrutura, ela nem começa muitas vezes, ela já vai pedir um aditivo de preço, não é? E aí ela começa e daqui a pouco ela reduz o ritmo, e aí você entra com... E aí, além dos órgãos de controle terem que... Só na nossa gestão, mais de 4 meses depois, a gente já está com 5 auditorias.
e que vem em nome do reitor, que são 5 auditorias sobre obras que estão acontecendo, coisas que aconteceram e que estão corretas todas, não tem nada incorreto. Só que a energia que o nosso pessoal técnico passa para responder é uma coisa desumana. Então, eu quero dizer, esse é um problema do Brasil inteiro hoje, não é? Na questão do jurídica, e não tem como correr, você tem que seguir o processo licitatório. E, por outro lado, foi preciso uma reestruturação da prefeitura, né, que agora ela vai ter um duplo movimento independente. Ela vai ter uma superintendência de infraestruturas, que Mariana é que vai estar à frente dela, para cuidar dos projetos do CT Infra, para cuidar dos projetos Reúne. Só esse ano, até dezembro, a universidade tem 38 milhões de reais para empenhar, para concluir o Reúne. Só até dezembro. E uma outra estrutura, que vai ser comandada por uma professora lá da arquitetura, que é a professora Vilma, que está voltando agora de um pós-doc em Santa Catarina, que tem uma longa experiência, né, como gestora, que ela vai coordenar toda a parte de manutenção, que é onde você tem aí o Banco do Brasil no centro de convenções. Na UFRN tem. É uma beleza lá, botar o Banco do Brasil no centro de convenções, reordenar toda a parte de iluminação e de limpeza do campus. Nós tivemos já uma reunião grande com a Associação dos Barraqueiros, que fica ali, toda essa estrutura que vem ali do Cefiche até o HC por trás, né? Tivemos uma reunião com eles, está se trabalhando um projeto arquitetônico, tem que negociar. Uma vez, Rios, a gente conversou num carnaval e você me disse que a universidade tinha... Você queria dizer que, na relação universidade e comunidade, né, a universidade é como se ela tivesse... A comunidade e o prédio da reitoria, lembra, do outro lado? Então, a comunidade ela cresceu demais e a universidade se perdeu um pouco aí nessa relação. E tem que ser uma relação... Se integrou. Exatamente. Então, mas aí você tem que ter um trabalho no entorno negociado. Não tem jeito. Você tem que negociar, você tem que conversar com a comunidade, você tem que interagir. Então, essa questão aí da área externa ao campus, tem uma equipe que está trabalhando isso. A questão do prédio da reitoria dentro do campus, não acredito que a gente vá ter fôlego para, num horizonte de tempo, implementar, mas quem ia imaginar que essa aqui ia ter esse crescimento, né? Quando você vai ver nos anos 50 o debate onde instalar a cidade universitária, tinha várias opções, Denis publicou um trabalho sobre isso, mas eu acho que a tabuleta realmente não tem. Então, veja, a questão de infraestrutura é o grande desafio nosso hoje. A gente tem que manter o padrão de qualidade, mas, para isso, a gente tem que ter uma infraestrutura boa, a gente tem que ter um ambiente agradável. Você tem razão, essa questão que tu puser, você já pôs isso da outra vez, quando a gente esteve aqui, nós não tivemos fôlego, não é? Mas ontem, por exemplo, Galce ficou umas 2 horas, não foi, Galce? Você com o Marcelo, junto com o Mariano, fazendo toda uma projeção de reestruturação dos espaços do CCEN, não é? E nós estamos aí trabalhando um plano de metas aí, e Galce, eu gostei muito que ele voltou à condição de engenheiro, né, Galce? Pega as plantas e vai ver aí a reestruturação da matemática, da estatística, da física. Então, eu não quero me alongar mais. Na questão das infraestruturas, sou otimista que nós vamos enfrentar e vamos melhorar essa qualidade. E o último ponto, Américo, eu acho um absurdo você dar 8 horas na graduação. Eu acho. 8 horas na graduação. Eu acho um absurdo. Matou. Você vai fazer o quê depois disso, Armélio? Não tem como. Isso é uma coisa que não tem sentido. Tem que ser 8 horas na graduação e na pós-graduação. Aí a gente pode debater. Aí sim, porque isso é da LDB. Mas se você tem que dar 8 na graduação, na nossa universidade de pesquisa, do jeito que vocês são rigorosos, né, e com uma quantidade imensa de alunos, eu sou totalmente contra, a gente vai ter que ver como é que está acontecendo isso, mas, no máximo, 8 horas, graduação e pós, no máximo, e um debate que a Helenita está organizando sobre esse quadro de professor equivalente e técnico equivalente, não é? Porque a gente está fazendo o possível para vir, Tabosa. As reivindicações estão vindo, né? A conta gotas, mas um contador, uma secretaria, uma vaga, isso está vindo a conta gotas, né, Tabosa? O que eu comentei era um ponto completamente fora da curva, né? Por isso que
E aqui quero dizer que, por exemplo, o laboratório de computação que você terminou resolvendo para cá, num impasse que havia no projeto multiusuário, você resolveu completamente com a maior eficiência. Então, esse gargalozinho aí como você colocou os prédios e toda aquela ambiência, e é o nosso cartão de visita. E a gente tem que ser sanado, porque é um ponto fora da curva completamente inaceitável para uma reitoria, uma direção de centro e um departamento de bom nível. Enfim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, a gentileza, Antônio, Cid, né, Tabosa, que coordenaram, o Mauro, e dizer que nós estamos juntos, a física ela é preciosa para a universidade e a gente vai fazer o possível, está fazendo o possível para que nós tenhamos todos boas condições de trabalho e termos orgulho da nossa história, não é, que comemora os seus 40 anos. Né? Obrigado. Viu? Só antes de encerrar, eu queria, em nome do departamento, né, agradecer a exposição esclarecedora do nosso reitor por ter prestigiado o nosso evento. Muito obrigado, professor Anísio. Obrigado, Anísio. Bem, a ordem da apresentação seria, eu vou fazer uma pequena introdução, tentando comprimir 40 anos em 10 minutos, né?